Eu acho que o Alexandre de Moraes, às vezes, brinca no precipício. Claramente, o Jair Bolsonaro descumpriu uma ordem, novamente, né? Agora, essa ordem, ela faz sentido, né? E quando eu falo faz sentido no todo do país, né? Considerando tudo que a gente tem no quadro político, social que a gente tem. A gente tem um país dividido. A decisão do Supremo, ela tem que ser constitucional, ela tem que zelar pelas leis, mas ela também, ainda mais no Supremo tão político como o nosso, com tanta atuação política como o nosso, ela também teria que se preocupar, na minha visão, com o que ela causa de ressentimento social, o que ela causa de divisão na sociedade. O Bolsonaro está sendo julgado da maneira adequada, ele está tendo um julgamento justo. Tudo leva a crer que, com a robustez das provas que foram colhidas, ele vai ser condenado e a justiça, pelo menos no que se refere à tentativa de golpe, vai ser feita. Pelo menos esse crime do Bolsonaro, que está provado que ele cometeu, tudo indica que vai ser punido. Só que o Supremo precisa, como qualquer instância da justiça, não só que a decisão dele Supremo, né, dela justiça, seja cumprida, mas também que tenha credibilidade e aceitação social. Não adianta um juiz seguir o que está na Constituição, seguir o que está na lei, e a sociedade, na maior parte possível da sociedade, não entenda o que está acontecendo, não aceite, não acredite na isenção da justiça. Acreditar na isenção da justiça é muito importante. E aí, o Alexandre de Moraes se pegou nessa questão do não usar redes de terceiros, que tem sua importância, né? O que ele está querendo dizer? O Bolsonaro, a gente não é idiota. Não adianta você não usar a sua rede e aparecer nas redes de outros, articulando para aparecer nas redes de outros. Ok, eu entendo isso. Mas assim, a gente está 1, 2, no máximo 3 meses da prisão do Bolsonaro. É isso realmente que vai mudar? A minha visão, Bia, quero ouvir a sua, a impressão que eu tenho é que é mais um tipo de decisão do Alexandre de Moraes que ele dá munição aos críticos dele. Como, por exemplo, quando ele censurou jornais, né, censurou a Folha de São Paulo, censurou a revista Cruzoé, num autoritarismo claro, né, muito, muito cristalino, e que só faz aumentar o condão de críticas dele. Os acertos do ministro acabam, na minha visão, sendo ofuscados por esses exageros. O que você acha? Gui, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua. Eu acho que, nesse caso, o Alexandre de Moraes ficaria descredibilizado se ele não aumentasse o tom dessas cautelares, que foi basicamente o que ele fez quando ele impõe a domiciliar e não uma prisão preventiva fora da casa do próprio Bolsonaro, né? Ele escalou um degrau ali, digamos assim, nessas cautelares, se ele não escalasse isso diante de um óbvio descumprimento de decisão. E aí eu acho que você traz um ponto, que é o ponto que a gente pode discutir e que eu acho que é passível de discussão, que é, mas a decisão falava em publicação em redes de terceiros, né? Isso é algo que por si só já é um objeto de crítica, e sim, concordo com você, mas essa era a decisão. Essa era a decisão original. E aí o Bolsonaro descumpriu de novo. A impressão que me passa é que o Bolsonaro tentou e tentou de novo ter contra si decretado uma prisão antes do fim do processo. E que o Supremo e que o Alexandre de Moraes resistiram, e muito, na verdade, em ir por essa via. Se a gente for ver, o Alexandre ele foi cauteloso na condução desse caso envolvendo o Bolsonaro. Ficava claro que ele não queria decretar uma prisão preventiva antes do julgamento do Bolsonaro, porque ele sabe a repercussão política que isso tem. Justamente porque, sim, a gente vai ouvir o Pablo Hortelado, que vai poder falar muito melhor do que eu vou falar aqui sobre isso, mas a minha percepção inicial, e eu acho que os números da última manifestação maiores do que as da manifestação anterior pró-Bolsonaro indicam isso. Sim, essas medidas cautelares, essas restrições impostas ao Bolsonaro, elas inflam essa base bolsonarista, elas dão munição, elas dão força para esse discurso de que o Bolsonaro é um mártir e é uma vítima de perseguição. Mas, a meu ver, o Alexandre ele evitou chegar nesse ponto em muitos momentos.
Mas o Bolsonaro, ele vai testando, ele vai esgarçando essa corda de uma maneira que ele vai descredibilizando a instituição Supremo Tribunal Federal também, né? Porque lá atrás, quando ele impõe as restritivas, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, ou seja, é uma situação em que se enxerga na visão da Polícia Federal, da PGR e do ministro Alexandre que já poderia se impor uma prisão preventiva. Ele fala, não vou impor preventiva, vou estabelecer medidas cautelares, diversas da prisão. Aí o Bolsonaro descumpre. A defesa fala, não, opa, é que estava confuso. O Alexandre fala, bom, tudo bem, se vocês estão me falando que foi um descumprimento isolado, que ele não tem intenção de ficar descumprindo essas cautelares, ok, não vou mudar isso que foi estabelecido. Aí o Bolsonaro vai lá, aí ele fala, mas se houver novo descumprimento, será imediatamente revertido em prisão preventiva. Aí o Bolsonaro vai lá e descumpre de novo. Aí ele converte não em preventiva fora da casa dele, mas em uma preventiva domiciliar, que sequer está prevista no CPP, essa previsão, no Código de Processo Penal, essa previsão de domiciliar. É que parte-se do pressuposto ali na Justiça, jurisprudência do Supremo e tal, de que quem pode mais, pode menos. Então, se o Alexandre poderia decretar a preventiva em um estabelecimento prisional, ele pode decretar a preventiva domiciliar, mas, na verdade, nem tem essa previsão de domiciliar para o Bolsonaro no Código de Processo Penal.